Olá, eu sou o Ricardo, esse é o canal Diversidades Interessantes e nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a estratégia de compra de vacância em fundos imobiliários. Para isso eu convidei uma pessoa que é bastante técnica para explicar um pouco para a gente sobre essa estratégia. Eu convidei aqui o André Batti. André, muito obrigado por ter aceitado aí fazer essa entrevista e é um prazer fazer ela com você. Olá, olá pessoal, e bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom revê-los novamente, para a gente conversar de coisas que eu gosto, que são coisas um pouquinho mais complexas. Agradeço o convite, né, obviamente, e até fiquei surpreso, né? É um assunto realmente mais técnico esse, assim, é um assunto, talvez, ele é interessante, né? Eu imagino que ele é interessante, mas ele não tem tanto apelo assim, não é tão comum nesse mercado, afinal de contas. Mas, sim, é uma coisa que dá para fazer de vez em quando, a tal de compra de vacância. Então, a gente já fez aí uma breve introdução. André, para quem não entende muito bem, o que é essa estratégia de compra de vacância? Então, eu até escrevi isso aqui para poder ficar bonito, né, na entrevista, mas bora lá. O que é compra de vacância? Né? Foi procurar a definição. Compra de vacância é uma estratégia de trade de valor centrada na regressão à média de ocupação dos imóveis. Né? Que bonito isso. Né? Mas o que quer dizer isso? Imóveis normalmente vivem ocupados, né? É raro, não é a condição normal de um imóvel ele ficar com vacância, ele ficar vazio, ficar sem inquilinos. E a compra de vacância é a ideia, é a noção, é a estratégia de conseguir operar esse mercado no seguinte sentido, que partindo do princípio que imóveis normalmente não ficam muito tempo desocupados e a desocupação tem efeitos maiores em fundos de tijolos do que imóveis do mundo real, é aproveitar essa discrepância entre o mundo real e o mundo dos fundos imobiliários. Bem simples é isso. Entendi. E essa estratégia, ela é rentável? Ela pode ser rentável, ela não necessariamente é rentável. A compensa, é um trade de valor, beleza. O trade, então, é muito mais significativo o ponto de entrada e o ponto de saída. Só que esse é um trade que ele não é curto, pode ser de vários meses até alguns anos. Então, o prazo acaba sendo tão ou mais importante do que os pontos de entrada e ponto de saída. Nesse sentido, ele é um trade muito esquisito. Você realmente tem que acertar, tem que acertar timing, né? Que já é difícil pra caramba. Mas você não precisa acertar o vale perfeito, o topo perfeito. Você tem que acertar a prévia da subida. Só que mesmo isso aqui, nós estamos falando de acertar um evento com meses de erro e uma saída com meses de erro também. Então pode ser que essa estratégia ela costuma falhar, não pelo momento de entrada e momento de saída, mas pela distância deles. O preço geralmente não falha, não. Por isso que ela pode ser rentável, ela normalmente é numericamente rentável, né? Dificilmente alguém tem prejuízo numérico com ela, mas tem uma coisa, não é um tipo de coisa que pode entrar sem fazer conta. É uma operação que, por ser tão longa, ela incorre em custo de oportunidade. O tempo em que você fica posicionado nela, ela age contra você. Né? Então, por isso, novamente, que o foco no prazo talvez é importante focar no prazo para entender essa operação e para entender quando ela é rentável e quando ela não é rentável, que é o problema da pergunta. Certo? Então, você acredita que essa seja uma estratégia para longo prazo? Mais ou menos. Como todo trade de valor, ela tem um ponto de saída, então ela é para médio prazo. Até pelo seguinte, de novo, o prazo longo é ruim para essa operação, ela não é bom para essa operação em princípio. Calma aí, permita-me complementar isso de uma maneira, permita-me estender isso. A compra de vacância, ela serve para dois tipos de público. O público que quer comprar barato, abaixo do preço de reposição, a gente pode entrar nesse mérito, né, o que é o preço de reposição, e esse público não se importa tanto com prazo, então sim, para pessoas que querem comprar barato, que tem cabeça mais de fundação, de aposentadoria,
o prazo é menos importante, então sim, dá para encaixar até essa operação como sendo de longo prazo, mas como eu brinquei agora, né, é fundação, é fundo de previdência. Pouca gente no mundo real opera assim. A maioria vai querer fazer, comprar barato para poder vender, talvez, para comprar barato para conseguir um aluguel maior depois. Então, mas mesmo para essa pessoa que quer comprar barato para manter e ter um aluguel depois alto, mesmo para esse tipo de operação, ainda assim o prazo pode ser ruim, porque aqui nós estamos focando um período em que o fundo tem vacância. O fundo ter vacância, ele não tem inquilino, ele tem receitas reduzidas e despesas aumentadas. O período que ele fica nessa situação, ela corrói a sua rentabilidade, ela realmente baixa a sua rentabilidade em termos financeiros, em termos de taxa interna de retorno, em termos de custo de oportunidade, essas coisas de finanças. Mas não dá para desmerecer muito essas coisas de finanças, porque de fato, até contar uma história engraçada, né? É possível ter prejuízo com lucro, que se encaixa nessa situação, inclusive. Estava numa mesa de bar, uns amigos de amigos, a gente estava conversando lá, né? Falou de dinheiro, falou de finanças, falou de imóveis. De repente, surgiu a seguinte fala: ah, comprei uma casa e vendi ela pelo dobro do valor depois de 10 anos. Quase que imediatamente uma pessoa falou, nossa, que legal. E outra pessoa falou, nossa, que horrível. Né? Quase juntas. E o pessoal riu, enfim. O engraçado é que era um casal, né? Não só houve discordância, mesmo como o casal discordou. Dobrar parece legal. Dobrar em 10 anos não é tão legal. É mais ou menos o retorno da poupança, que é mais ou menos um retorno que, hoje em dia, quase empata com a inflação. Então, alguém dobrar de valor em 10 anos não é impressionante. Você corre um risco muito maior, que é de despesas, possivelmente, vai ter um retorno basicamente parecido com o da poupança. Então, novamente, o prazo é importante, porque senão você começa a ter esse tipo de defeito. Você compra um imóvel e se a vacância se prolongar por muito tempo, ele torna a operação menos interessante. Talvez tão menos interessante que ela caia para o nível do... No número ela deu lucro, no mundo real ela não deu. Pode acontecer isso. Não é uma operação tão... ela é tão simples de explicar, mas ela tem umas poucas pegadinhas nessa linha. Entendi. Colocando aí em meses ou em anos, o que seria esse médio prazo ou longo prazo? Olha, cara, eu já fiz ela para 1 ano e meio para frente, para 9 meses para frente. Foram casos raros. É mais comum para entre a entrada e a saída 2 ou 3 anos. É o médio prazo realmente. Só que é apertado isso, porque se o ciclo, se a vacância se prolonga por 4, 5, 6, 7 anos, acontece, não desmerece isso não é tão raro isso. E daí ela já começa a envergar para o caminho do prejuízo. Porque você pode ter uma emissão no meio do caminho, você pode levar um takeover no meio do caminho, você corre esses riscos. Então, quanto mais se prolonga, mais arriscada ela fica. Então, errar, a operação é de 2 para 3 anos. Se você erra por mais 2 anos, é capaz de você já ter prejuízo em vez de ter um lucro. Acontece. Entendi. Você falou sobre o risco de takeover, o risco de uma vacância muito prolongada. Nesse tipo de estratégia, qual o principal risco? O principal risco é despesa, mas daí a gente volta de novo no tópico de ser o tempo. Que é o seguinte, um fundo ocupado ele tem receitas, né, normalmente maiores do que as despesas. Ele gera dividendo para você. Um fundo que tem vacância, ele vai perdendo a receita e aumentando a despesa, condomínio, imposto. Existe um ponto, né, que se ele perde receita o suficiente, ele começa a ficar empatado e a partir daquele ponto fica deficitário. Em vez de sobrar dinheiro para distribuir, ele vai perdendo dinheiro todo mês, o caixa vai diminuindo. Tem uma hora que o dinheiro acaba, e nessa hora que o dinheiro acaba, ou o fundo começa a vender patrimônio, ou ele faz emissão. Então, o maior risco é o prazo a vacância aumentar a tal ponto que ele fica deficitário
e esse período deficitário ser tão longo que ele acaba com o caixa do fundo. Ou, né, até que ele não acaba o caixa do fundo, mas fica tanto tempo com um ativo que paga pouco ou nenhum rendimento que, na verdade, você conseguiu um retorno, mas é um retorno menor do que você conseguiria se tivesse pegado um fundo normal, tranquilo, ocupado em alguma outra região do país. Esse é o risco. Porque a gente não compara o risco contra a renda fixa, né? Apesar de ser habituado a isso, a operação de compra de vacância, você compara o risco contra um imóvel normal, ocupado, tranquilo. Esse é o maior risco, você ter despesas, e as despesas se prolongando, você ter que ser diluído, ser aportado, levar um takeover. O que é levar um takeover? Uma pessoa, o preço do imóvel cai quando tem vacância em fundo imobiliário. Uma pessoa vai lá e compra cotas o suficiente para chamar uma assembleia e falar assim: ó, que legal, eu tenho a maioria das cotas desse fundo. Vamos vender esse fundo para essa pessoa por esse valor. Você talvez seja um valor que não compense o tempo que você ficou lá dentro. Pode ter uma diferença pequena, ou pode até ser um valor abaixo do preço que você comprou. É um risco da compra de vacância quando a vacância se prolonga em níveis grandes. Esse é o risco. Entendi. Existe diferença entre vacância física e vacância financeira? O princípio, Existe. no caso da estratégia de compra de vacância física ou financeira, o princípio também é o mesmo? É o mesmo e existe diferença. E é até para clarificar, né? Qual que é a diferença de vacância física e financeira? Eu vou usar o exemplo do KNRI, que é mais fácil. Né? O KNRI tem um pedaço de escritório e um pedaço de logística. E se você olha em termos de renda, são pedaços mais ou menos equilibrados, ou pelo menos era um tempo atrás. Só que quando você olha em termos de metragem, a metragem da logística é muito maior que a metragem do escritório, né? O aluguel da logística é menor do que o aluguel do escritório. Então, esse pedaço menor rende mais e esse pedaço maior em metragem rende menos. Nesse exemplo, né, para simplificar, o fundo perdeu 100% do escritório. Ele vai perder uma metragem pequena, mas perde uma renda grande. Se ele, por outro lado, perdesse toda a logística, ele vai perder uma metragem grande e uma receita não tão grande, não proporcional a essa metragem. Compra de vacância geralmente é focada na financeira. Geralmente. Por quê? Porque você está muito preocupado com o fluxo financeiro. Mas é claro que você tem que se preocupar com a física, né? É a vacância física que dá renda. Normalmente os fundos não têm essa distinção, né? Ele tem só um tipo de imóvel e um tipo de imóvel tem mais ou menos a mesma receita por metro quadrado. Daí essa diferença ela é quase inócula com vistas à estratégia, mas sim, num fundo que tenha imóveis díspares, que tenha imóveis de um tipo com uma renda, de outro tipo com uma outra renda, você tem que se preocupar com a diferença entre a vacância física e a vacância financeira. Eu acho que eu perdi um pedaço da pergunta. Se os princípios são os O mesmos, eu princípio acho. é isso. Isso O mesmo. princípio é isso. O princípio é o mesmo, mas você não analisa igual. Quando, quando a vacância física é diferente da vacância financeira, geralmente você tem dois tipos de imóvel na história. Daí você se preocupa com o ciclo de cada parte separadamente. Quando o fundo tem basicamente um tipo de imóvel, você não se preocupa com essa distinção e pode fazer a conta como se fosse uma coisa só. Daí a distinção quase desaparece. Ficou claro? Ficou claro sim. E qual é a mais arriscada, no caso, para quem decide escolher entre a compra de vacância física ou a financeira? Não, não tem diferença de risco, não. Ah, de novo, você tem que analisar como que funciona. Acho que é isso que faltou. Acho que faltou falar isso, que é interessante. A vacância, você não compra a vacância porque o imóvel ficou vacante e o preço cai. Não. Você compra um imóvel porque ele está num nível de vacância onde você prevê um pouco à frente que ele vai recuperar ou da vacância ou o preço dos aluguéis vai subir, uma das duas coisas. É um trade de valor, literalmente. Então, se você tem um fundo
com vacância financeira e física igual, tem um fundo com imóveis iguais, físico e financeiro. Ah, novo. Então, se você tem um fundo com um tipo de imóvel só, você se preocupa com as voltas de locação e de preço de cada região, de cada imóvel. Acaba entrando a vacância física e financeira nessa conta junto, você não precisa separá-la. É até difícil separá-la. Então, o risco, eu vou responder a sua pergunta, que o risco ele é um pouco indistinto, ele afeta a conta do financeiro, mas não afeta a conta do risco, porque você tem que basicamente avaliar imóvel a imóvel, seja o impacto dele maior na vacância financeira, seja o impacto dele maior na física, não importa, você analisa o retorno do imóvel, a volta de preços ou a volta de ocupação de dado imóvel. Daí você arrasta para essa análise a respectiva vacância física, a respectiva vacância financeira. Entendi. E a partir de agora, assim, entrando um pouco mais na parte técnica do assunto, o que deve ser olhado quando se quer fazer essa estratégia de compra de vacância? Bom, tem duas informações, né, bem necessárias. Você não vai praticar compra de vacância se o imóvel está 100% ocupado. Então, sim, a primeira coisa que você olha é se o imóvel não está 100% ocupado, se ele está com alguma vacância. O ideal seria acertar o máximo da vacância. Não é necessário, nem sempre é possível, inclusive. Então, primeiro coisa que você olha é isso. Não, o imóvel está vacante? Ah, o imóvel está vacante, beleza. Ele está qualificado para talvez tentar essa estratégia. A segunda informação, ela não está dentro do imóvel, ela está em volta do imóvel. E você às vezes não consegue em relatório do fundo, você tem que buscar fora. E a informação é o seguinte: você tem que ter a informação de qual que é a vacância da região e qual que é a absorção líquida da região. Com essas duas informações, você consegue calcular quanto tempo vai levar para a vacância da região diminuir a ponto de o seu imóvel que está nessa região ser carregado junto na melhoria da ocupação, na melhoria do preço. Então, é uma informação do imóvel, a vacância em si mesmo, mas a segunda informação não é do imóvel, é da região em que o imóvel está. E talvez essa seja a parte mais interessante disso, né? O pessoal que entra nessa operação sem fazer conta, às vezes não toma esse cuidado. Ah, tá com vacância, vai melhorar. Sim, possivelmente, provavelmente. De novo, o que atrapalha a estratégia é o tempo. Você tem que comprar mais ou menos em cima da melhora. Comprar longe da melhora não resolve para a maioria das pessoas que esperam a valorização. Para quem tem visão patrimonialista, basicamente é olhar para a vacância e ver se a cidade não está implodindo, né? Às vezes, algumas cidades raramente implodem, mas a cidade está passando um sintoma ruim. Depois, com perspectiva de melhorar depois, beleza, só vacância na perspectiva patrimonial. Quer fazer o trade de valor, tem que meio que comprar em cima. E para você saber que você está comprando em cima, você tem que ter a curva da volta. Você tem que comprar antes da volta. Interessante isso que você falou. Então, a região é muito importante ao se olhar, né? Não vai ter esse tipo de informação no relatório. Mas se não tem esse tipo de informação no relatório gerencial, onde a gente pode conseguir essas informações? Existem empresas especializadas em consultoria, né, em inteligência imobiliária. La Salle, você lembrar alguma outra de cabeça, mas tem La Salle, o Site Buildings, eu não vou conseguir citar por nome, que realmente eu não estou com a cabeça não estou lembrando agora, mas empresas de consultoria imobiliária. E detalhe, quando eu digo região, é região mesmo. Não adianta você pegar um relatório e diz, São Paulo está melhorando e Rio de Janeiro está piorando. Não. Esses relatórios, essas notícias, mais do que esses relatórios que aparecem em jornal e revista, ele é um aglutinado de regiões grandes. Estado inteiro, Nordeste, Norte, Rio, São Paulo. Mesmo São Paulo, olha que interessante, São Paulo é tão grande, tão grande, tão grande, você não pode olhar para o município, eles têm que olhar para os bairros e as regiões dentro dele, porque uma região pode estar mal, a outra região pode estar melhorando, e a diferença
de São Paulo como todo melhorar pode ser de mais de 2 anos entre uma região e outra. Então, não adianta nem pegar a notícia, você tem que ir realmente no relatório da região para ver se a região do seu imóvel, 6 a 10 quilômetros em volta dele, se aquela região está melhorando ou não. Detalhe, não é que nem se está melhorando ou não. Quantos meses até a vacância chegar em 10%, por exemplo, que é o nível em que o aluguel para de cair ou para de andar de lado. Em 10% de vacância, o mercado está mais ou menos equilibrado. O aluguel nem sobe tanto, nem cai tanto. A compra de vacância geralmente acontece quando a cidade está mal, ok? Você olha a cidade. E quando a região está mal, a região está com 20% de vacância, essa região, os aluguéis não vão subir tão cedo. Ah, a vacância está diminuindo na região, chegou perto de 10%, o aluguel parou de andar de lado, parou de cair. Você ainda tem que olhar a perspectiva, ele vai melhorar ou vai andar de lado? Vai melhorar, ok. Eu posso pensar, posso procurar imóveis vacantes naquela região. E é impressionante, tá? Tem que fazer um pouquinho de conta. Os relatórios, às vezes, te dão informação em trimestres, mas em trimestres é muito difícil de analisar. É mais interessante analisar em nível de mês, de ano. E é assim que você descobre, por exemplo, que tem regiões, sim, que estão na iminência de melhorar, e enquanto que na mesma cidade você tem uma outra região, 20 quilômetros distante, que não está nem perto de começar a melhorar. Tem imóvel construindo com vacância enorme em volta. Realmente, a região é região. Não adianta olhar para o estado, e para regiões metropolitanas não adianta olhar para as cidades. Tem que olhar o bairro em volta, a região imobiliária em volta, para decidir, para descobrir, né? Você não decide, você descobre se a região está na iminência de melhorar, se está na iminência de piorar, se está longe de melhorar ou de piorar. Tem que realmente olhar a região. Então, pelo que você está falando, como olhar a região é muito importante, a diferença no caso de fundos imobiliários, né, que alguns possuem mais de um imóvel, no caso de multiativos é muito mais difícil, então, fazer essa conta e essa análise. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Ué, a vacância e a ocupação num fundo de um imóvel só, olha, dói muito mais, né? O inquilino sai 1/3 da renda, sai 1/3 do valor. É muito automático isso em fundo imobiliário. Em fundos com muitos imóveis, o custo-benefício disso é um pouquinho menor, de você gastar tempo para fazer essa conta, né? Fundos com muitos imóveis têm impactos menores e menos rápidos nessa história de vacância, porque é prédio a prédio. Aí você faz a conta do retorno em cada prédio e depois tem que fazer percentual em relação ao fundo todo. É um custo-benefício até. É um bom esforço para você entender o fundo maior. Mas daí diminui a habilidade de ver impactos imediatos ou impactos financeiramente altos num fundo que tem muitos imóveis em relação a um fundo que tem um imóvel só. Até para dar um exemplo interessante, né? A diferença, você vai, o ONF, que são poucos andares de um prédio só, você compara com HG, que são dezenas de prédios ao redor do país. Até você fazer a conta do HG, uma conta de um imóvel do HG é a conta inteira do Delone. É muito mais fácil fazer o Delone e, um prédio do HG ficou vazio. Ok, é um percentual do HG. O prédio Delone ficou vazio, é o todo Delone, o impacto. E você analisa, o impacto é maior nos fundos de um imóvel só e é mais fácil o impacto é maior, é mais fácil de fazer a conta. É claro que daí a gente vai olhar para fundos com menos ativos quando a gente está pensando nisso daí. Entendi. Bom, como a gente já tinha conversado anteriormente, eu sei que você separou alguns exemplos para a gente de alguns fundos e de algumas contas também. Você pode mostrar para a gente? Posso. Na verdade, até eu já vou procurar aqui, mas para administrar expectativas, não é nada muito elaborado não, pessoal. É Excel muito simples para fazer essa questão. Deixa eu abrir aqui Pronto, isso aqui eu vou tentar dar zoom. Só um segundo. Beleza, suficiente.
Esse aqui é um exemplo de uma conta. Você vai falar, nossa, é só isso a conta? Às vezes é só isso a conta. Esse aqui é um fundo VLOL, e eu acho que nessa época aqui ele anunciou uma vacância. A vacância dele aumentou em 15%. E aqui, nesse primeiro momento, eu estou fazendo o seguinte conta, não. Ele anunciou uma vacância de 15%. Eu quis saber quanto que o rendimento ia diminuir. É uma época que o pessoal de fato relevante não dava essa informação, você tinha que calcular por fora. Hoje em dia já é mais disponível essa informação. Mas é metade da conta, né? Para eu descobrir quanto que um fundo rende ocupado, é só inverter essa conta. É só, em vez de a vacância diminuir minha renda, eu faço a conta da vacância subindo a renda. E é uma regra de 3, pessoal. É coisa simples mesmo. Aumenta o aluguel pela vacância, diminui um pouquinho a despesa que é do condomínio. Dá para melhorar a conta, mas você não precisa acertar a segunda casa, não. Acertando a terceira casa, acertando a segunda casa já é suficiente. E esse aqui, pessoal, é o tipo de exemplo da conta de impacto. 15% de vacância nesse caso aqui. É fórmula ou eu digitei nesse caso aqui? É uma digitação, de fato. 15% de impacto aqui causaria um impacto aqui que daria o valor por cota. Eu tinha o valor da época, não está anotado aqui. Eu sabia, não, o valor da cota deve descer perto desse valor aqui. Quando eu quero pensar numa vacância, eu olho para um imóvel com vacância, de novo, eu quero saber qual que é o retorno, faço uma conta desse tipo. Porém, a segunda parte, ela é muito mais interessante, ela não deixa fóssil. Que é o seguinte, opa, como é que eu faço aqui para voltar? Aqui. Deixa eu voltar para a tela aqui rapidinho. A segunda parte é o tal de relatório de volta. E esse aqui eu não achei, estava procurando nos meus arquivos aqui, só tem relatórios recentes no site da Sale, que é o que eu mais uso. E eu não achei a versão antiga desse relatório para mostrar para vocês, mas basicamente é o mapinha da região, daí você o relatório dizia, não, nessa região aqui a vacância está sendo menor que em outras regiões, então eu consegui comprar pensando nisso. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui de conta. Enquanto Mais você, interessante. enquanto você Diga. busca o exemplo aí, eu só queria deixar claro para o pessoal que nós estamos usando aqui alguns fundos imobiliários, mas é só como exemplo. A gente não está fazendo em momento nenhum indicação para vocês comprarem, dizendo que é bom, que é ruim, não. Isso é apenas para fins didáticos mesmo, tá bom? Consegui um exemplo aqui. Esse é de subida, pronto, esse não é de descida, é um exemplo de subida. E de fato, né, nem adianta ser recomendação, porque nós estamos falando aqui de coisas de anos para trás, né? Eu quis pegar casos reais para vocês, e o legal de caso real é que ele exemplifica o que eu comentei antes, cara. Os prazos dessas operações são longos, são anos, né? Pelo nome do arquivo aqui, né? O caso do Veló de 2016, um pouco mais recente. O caso que eu vou mostrar agora, ele é de 2014. Eu acho que nem se resolveu, inclusive. Esse aqui seria um caso de insucesso, inclusive. Né? A gente não fala só de casos de sucesso, não. A gente fala de insucesso também. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Para quem achou a outra conta muito simples, esse aqui é um caso um pouquinho coisa mais elaborado. Esse era um fundo que estava em emissão, é um fundo de logística, e na época da emissão dele já tinha uma parte ocupada e uma parte não ocupada. Mesma coisa. Nossa, um fundo já nasce com vacância assim? Pode acontecer. Daí novamente, duas informações. Qual que é a renda full dele? Às vezes a renda full dele não é tão distante da atual. Ele já tá perto do normal, né? Você não olha ele com olhos de vacância. E a segunda pergunta, se ele ia melhorar ou não. Se ele ia melhorar ou não, no relatório da região para saber se está melhorando ou piorando. Para saber o impacto da conta, né? O que eu fiz aqui, bem simples. Eu peguei as informações de renda do relatório, peguei as informações de despesa, eu tinha no prospecto, e literalmente fiz a conta de regra de 3. Não, ok, a renda atual para a área ocupada é tanta, e tal percentual de vacância, o que acontece se ele alocar mais tantos por cento, o que acontece se ele alocar 100%? Daí calcula o valor por cota,
vê se atrai, né, se a diferença é grande em relação à valoração atual dele, e olha o mapinha da região. A região tem muitos galpões vazios? Tem, não interessa. A região tem poucos galpões vazios? Talvez. A ocupação nessa região está melhorando ou está piorando? Ah, está de lado. Não olha agora. Ah, está melhorando. Começa a olhar com mais carinho. Eu vou insistir com isso, pessoal, porque é importante. Não adianta comprar porque caiu. Não é assim que funciona a compra de vacância. Às vezes você se dá mal fazendo isso, inclusive. A compra de vacância é um trade. E é um trade que carregar ele dói bastante no bolso, em termos de custo e oportunidade. Então, metade do trabalho é você diminuir esse espaço de tempo, que ainda assim podem ser 1, 2, 3 anos, já começa a ficar difícil de justificar que o retorno da conta em relação ao tempo que você ficou correndo risco. Mas para ter uma noção. E é isso, pessoal. Não é um gráfico, não é uma fórmula. Você pode ver que eu fiz Excel diferente para fundos diferentes, sim, porque o nível de complexidade da informação foi diferente. Não é uma fórmula mágica com um geoprocessamento mágico que te dá isso. Não, é um trabalho assim, bem simplesinho mesmo de pensar como que o fundo seria ocupado, pensar quanto tempo leva para o fundo chegar à ocupação plena. A primeira é conta, a segunda é perspectiva, que a não ser que você seja da região, a não ser que você seja da área, você usa relatórios de consultorias internas para tentar aproximar essa informação. Bem simples. Entendi. Então, só para ficar bem claro para o pessoal, eu percebo que alguns fundos imobiliários, eles negociam até um pouco abaixo do valor patrimonial, mas você pegando ali, comparando a renda que ele recebe atualmente, comparando com a vacância, pelo preço que ele está sendo negociado, mesmo que locasse 100%, ainda não seria um rendimento interessante. Isso acontece com frequência? Sim, isso acontece com frequência. É até difícil de explicar, né, que a pessoa não acredita nisso, mas... E aí você pode pensar, é uma conta de trade simples, mas é uma conta de trade simples que pouca gente faz. Ah, esse imóvel está rendendo pouco porque ele está com vacância, ok. Ele ficou 100% ocupado, ainda assim ele rende subpar em relação a pares deles que estão ocupados. Vale a pena você ter o imóvel ocupado em vez de ter o imóvel desocupado nesses casos. É triste falar isso, porque é arriscado falar isso, mas a compra de vacância, ela não é para vacância pequenininha, é para vacância enorme, para fazer diferença. Às vezes a diferença pequena é um risco exagerado para uma diferença pequena, não vale a pena. Nós estamos falando aqui de... Imagina, vocês compram um imóvel e esse imóvel desaparece porque alguém vendeu ele sem passar pela sua mão, o risco do takeover. É esse tipo de risco que nós estamos correndo, não é um risco muito trivial esse, então a gente realmente tem que olhar para questões dessa magnitude. Essa regra de três da pergunta, ela é verdadeira, cara. Existem fundos e com 100% de ocupação eles ainda têm um retorno menor que outros fundos. É claro que aí a discussão não é tão fácil assim, né? Às vezes o imóvel é melhor, é pior, às vezes a região é melhor, é pior. Eu não quero resumir essa uma discussão de yield, não. Não é yield. Yield, às vezes, inclusive, é um pouco triste discutir em termos de yield porque ela leva a conclusões esquisitas, mas em termos dessa discussão aqui, nós vamos correr um risco absurdo para ter um retorno bom. Correr esse risco absurdo para ter um retorno pífio, no way. Mas você falou de VP, aí fiquei preocupado. VP também é outra coisa que costuma dar discussões um pouco esquisitas. Então, já entrando nesse tema, você acha que o valor patrimonial ele deve ser olhado nessa estratégia de compra de vacância ou em nenhum momento? Qual que é a sua opinião sobre isso? Nenhum momento. VP, né? Tudo bem que eu dou o braço a torcer para VP em fundo de fundo, mas os outros eu tenho sérias restrições, né? VP, né? Não uso, não gosto, não recomendo. Mas é preciso exemplificar, né? Eu tô só um segundo aqui, está separado isso, eu só tô achando aqui. É preciso, nessa hora eu preciso desenhar mesmo, que é importante. Hein? Ah, achei, coisa boa. Sabia que estava perto. Calma aí. Você perguntou, VP,
Usar, não usar. Não usar. Por quê? Porque é interessante. Olha só. Isso aqui é uma apresentação, inclusive, que infelizmente não for no ar, mas eu estou com ela aqui, eu vou aproveitar ela aqui. Seguinte. NBRF, Mercantil do Brasil, né? Um fundo de risco bancário, tinha 3 imóveis. Um dos imóveis ficou vazio. Cota cai, renda cai. Esses gráficos que vocês estão olhando aí, espero já tenha chegado à visualização, é o seguinte, são os valores dos laudos de avaliação desse imóvel que ficou vazio. E deve estar pequeno, eu vou ler para vocês, né? O primeiro ano, 19,6 milhões, quase 20 milhões. A segunda consultoria, 21 milhões. A outra, 23,5. A outra, 21,4, né? Uma recente, né, na época. Nossa, que legal, dá para comprar P sobre VT aqui, né? Perdeu o inquilino, perdeu a renda, daí ó, o preço caiu, o VT ficou. Pela lógica do PVT, vamos comprar. Passou uns meses, o imóvel que estava lá acima de 20 milhões apareceu na contabilidade abaixo de 15 milhões. E o pessoal ficou, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que o imóvel que estava alugado não conseguiu alugar e a empresa que fez o laudo de avaliação falou assim, beleza, esse imóvel está difícil de alugar, o novo valor dele é o valor de venda. E o valor de venda não era, usa uma fórmula diferente do valor dele alugado, que é fluxo descontado. O valor que era acima de 20 despencou abaixo de 15 num dia só. Quem comprou olhando o PVP de muita gente inverteu em questão de horas. Foi o dia de publicar o tal de avaliação. Essa história de que o imóvel é avaliado de um jeito quando está ocupado e de outro quando está desocupado é relativamente comum, tá? Não que isso seja a regra de todos os casos, não. É só relativamente comum. E é um detalhe que passa desapercebido a muita gente. Qual que é a regra, qual que é a conta, qual que é a régua de avaliação que foi usada no imóvel? Tem basicamente 3 formas diferentes que usam inputs diferentes. Se você pegar 20 avaliadores com a mesma regra, você vai ter 20 avaliações, provavelmente próximas, mas ainda assim 20 avaliações. Esse é um exemplo de VP pula só porque trocou a regra. E sim, acontece essa história de trocar a regra. E esse é um caso que eu gosto, que eu cacei ele porque eu lembrei dele, que é exatamente nessa linha de o imóvel ocupado tem um valor. O imóvel vazio pode ter outro valor totalmente diferente. E esse é um caso, inclusive, de VP mesmo. Quando ele estava ocupado, ele tinha mais de 20 milhões no patrimônio. Teve o dia em que ele virou a chave e amanheceu na contabilidade. Perdeu 5 milhões lá. 5 milhões não parece tanto, mas 5 milhões de 20 milhões é um quarto. Ele perdeu um quarto do valor, fez num estalar de dedos. Imagina um VP pular 25% no dia. É dessa ordem de magnitude que nós estamos falando que VP pula e que, portanto, olhar VP em tijolo já não é legal. Olhar VP na compra de vacância é um pouco menos ainda. Eu queria ter achado, estou falando de coisa aqui muito antiga, né, mas talvez alguém se lembre ainda do Mais Largo 13, né, Shopping Mais Largo 13. É muito legal o gráfico dele, porque ele começou em 1000 e o VP dele pulou para baixo, pulou para cima, pulou para baixo e levou um takeover em cima. Quem operou PVP nele deve ter ficado maluco no meio do caminho. Eu sei que não é a imagem mental que quase todo mundo tem sobre o VP, mas para quem segue, acompanha contabilidade, vê uns lançamentos de milionário de VP para cima, VP para baixo, tem uma visão diferente que é essa, que VP pula. E, portanto, olhar P que pula e VP que pula é muito entretenimento e menos informação. Isso que você falou, então, nem no caso de um valor patrimonial que foi atualizado recentemente, por exemplo, mudou hoje, mudou essa semana, por exemplo, aí já seria mais interessante ou nunca mesmo?
Um valor mais recente é muito mais interessante do que um valor com 364 dias. Não tenho dúvida disso. Mas ele só é interessante mesmo se o administrador te dá o laudo. Ah, eu fiz comparando imóveis. Ah, eu fiz por fluxo de caixa. Ah, eu fiz por comparação de pares locais, ou fiz comparação de pares remotos. Sem essa pitadinha a mais, sem essa informação a mais, não dá para olhar para o VP recente e falar, ele é bom. Não, ele é melhor. Bom é reservado àqueles VPs que você olhou e botou fé neles. Não adianta só o número, você tem que botar fé no número. De novo, o VP pula. Não é porque ele é recente que ele não foi um pulo. Não é porque ele é recente agora que daqui a alguns meses ele sofre outro pulo. Fundos que tem takeover, às vezes dão pulo, sim. O fundo recebe uma oferta hostil, né? Uma oferta de takeover. E já acontece isso. O administrador vai lá e pede um relatório na hora para subir o valor do imóvel para tentar evitar o takeover. Acontece isso. A gente acha que o VP é o resultado objetivo de uma conta objetiva desinteressada. Em princípio, é. Geralmente, ou é. Não sempre. Então, um VP recente é melhor que um VP antigo? É. Ele é bom? Normalmente eu já não gosto. Na compra de vacância, não. Nem pensar. Porque ele não entra na conta. Olha que interessante. O que entra para a conta de compra de vacância é qual o nível de aluguel agora, qual o nível de aluguel 100% e quanto tempo leva para chegar lá. Não tem VP nessa história. Entendi. Alongando só mais um pouquinho essa história do valor patrimonial. Para quem está começando agora, iniciando nos fundos imobiliários, você acha que olhar o valor patrimonial como um guia é interessante? Para iniciante. Para iniciante, para todo problema complexo, existe uma resposta que é simples, curta e errada. Sim, o VT é interessante. Mas o problema de olhar o VT é que a pessoa se acostuma a acreditar no VT. A pessoa que começa olhando o VT, você vai discutir com ela que o VT pula, que o VT é instável, e dificilmente ela vai te acreditar, a não ser que ela olhe os laudos de avaliação. Eu publicava um boletim lá, eu estava na Basta ainda, eu publicava um boletim semanal, cara, e a primeira métrica, a segunda, né? A primeira sempre é yield. A segunda métrica era PVP, cara, tinha o valor do PVP apresentado de 4 maneiras diferentes, para você ver como há ênfase nesse indicador no uso dele. Mas eu vou dizer para você, é a informação que eu fazia e que eu não usava. Eu fazia para os outros usar, eu nunca gostei. Nunca é muito forte, né? Mas depois que você vê os pulos, iniciante pode olhar? Pode. Vai evitar problemas? Vai. Vai dar lucro para ele? Não. É assimétrico a utilidade do VP. Evitar PVP alto vai evitar o cara de entrar em alguns absurdos? Vai. Vai dar retorno acima para ele, da média? Não vai. É muito assimétrico essa questão. Como alerta, sim. Como indicador, eu nunca gostei. É difícil gostar de. É difícil gostar de VT depois que você vê que ele pula para valer. Entendi. E uma pergunta que ficou para trás, né, voltando a falar sobre o assunto de vacância, você falou que, dependendo da porcentagem de vacância, às vezes nem compensa pelo risco e pelo retorno. A partir de quantos por cento seria interessante para usar essa estratégia? Eu acho que começa a olhar em 20, 25% para fazer diferença. É uma questão até bem simples, né? Não é o número ser grande, mas é o número ser pontualmente grande e vale a pena. Por quê? Vou pegar para vocês um exemplo um pouco mais próximo, talvez fique mais fácil. O Tower Bridge Office, né, que é um fundo enorme, foi lançado em auge de mercado, nunca atingiu 100%. A vacância dele flutuou num nível quase estável ao longo dos anos. É uma vacância alta. Sempre é possível olhar para ele até então, olhando com olhos de compra de vacância. Por quê? Porque ele sempre teve vacância. E é uma vacância alta, acho que 40%, um nível assim. Então, quando você faz a conta entre a renda atual e a renda potencial dele, dá uma diferença grande. Vale o seu esforço, vale o seu tempo gasto. Uma vacância de 10%, ela é 10% na renda, que é um número grande. Mas
não vale a pena você mexer na concentração da sua carteira para um delta, para um alfa, né, para um ganho que é pequeno de qualquer maneira. Então 10% eu nem olho, passou de 20, 30, a conta já fica interessante, mas, de novo, isso é só metade do componente. Tem que ser, a vacância tem que ser grande para que o impacto seja grande. Não adianta impacto grande diluído em meia década, uma década. Tem que ser impacto grande com vistas de recuperar logo. Então, passa de 20%, a gente começa a olhar. Abaixo disso, vacância é meio feio e é uma coisa que não estava no dicionário de todo mundo antes de 2012, né? Nem existia essa palavra no fundo imobiliário, praticamente. Quem lembra de 2006, 2007 vai lembrar da pré-locação, né? Fundo que está locado antes de existir. Mas vacância é uma coisa da vida, de imóveis. Imóveis têm vacância de vez em quando. Às vezes tem vacância estrutural, mas não é um palavrão isso. Apenas que o número grande chama a atenção. Por quê? Porque fundo... Qual que é o importante? O imóvel no mundo real, isso é importante mesmo, tá? O imóvel no mundo real, o valor dele não muda muito se ele está ocupado ou se ele está vazio. No fundo imobiliário muda. Então, a vacância muda o preço, geralmente para baixo. Uma possível recuperação de vacância muda o preço para cima. A compra de vacância é tentar aproveitar essas duas situações, desde que elas sejam relativamente próximas. Ficou bem claro. E falando um pouco sobre estratégia, né, e planejamento, você acha que compensa para alguns investidores, para a maioria deles, manter um percentual da carteira dedicado à compra de vacância? Sim, mas bem pouco, tá? Bem pouco mesmo. Compra de vacância é menos complicado do que fundo de desenvolvimento, fundo de prazo. Mas ele tem algumas características de fundo de prazo que são complicadíssimas, né? De novo, o prazo distorce o resultado da operação a ponto de torná-la desinteressante. Então, ter um percentual, sim, pequeno. Pequeno quanto? Eu vou usar a regra do desenvolvimento porque é a regra para coisas estranhas, que é uma vacância, uma compra de vacância para cada 11 ativos que a pessoa tem, ou seja, ela tem que ter 10 normais antes de pensar em ter uma operação esquisita. Tem uma operação esquisita e tem que ter outros 10 normais antes da próxima operação esquisita. Cada 11º uma operação esquisita, né? Uma regrinha que a gente usava muito tempo atrás. E pouco, por quê? A compra de vacância ela é muito boa. Quando dá certo, você canta a vantagem para todo mundo. Um céu Cirela da vida, um Terra da vida comprado com 1, 2 anos para ele recuperar. Você dobra o seu capital. É sensacional. Agora, pega um presidente Vargas, que eu, inclusive, estou sofrendo com o presidente Vargas, que errei a conta do prazo, enfim, e vai levar muito tempo para recuperar. Imagina, ele dobrar de valor só daqui muito tempo e dobrar de valor em relação ao patamar atual ainda mal compensa o preço médio que eu estou nele. Uma situação horrível. Daí você tem um caso de insucesso dessa magnitude, arrasa a sua carteira, o retorno dela. Um trade que dá errado, puxa muito o retorno para baixo. Então, não pode ser nem frequente, ou se for frequente, não pode ser pedaço grande da carteira, sempre pouco. Compra de vacância é muito legal de contar vantagem, mas não é tão fácil assim de dar certo. De novo, a história do cara lá que duplicou o valor do imóvel em uma década, isso não é impressionante. Um imóvel ocupado que subiu pouco de valor ao longo dessa década vai ter um retorno melhor. Entendi. Então, pelo que você falou, seria algo como, no máximo, uns 10% da carteira? No máximo, estourando? Como é 1 sobre 11, no máximo 9. 9 numa carteira de FII. Não pode, se o cara vive de FII, não pode ter 10 ativos, né? O cara que vive de FII tem que ter 30 ativos. Então, é um percentual pequeno. Não pode ser muita coisa, não. De novo, arrasa, cara. Uma operação que dá errada, você precisa de 2, 3, 4 excepcionais para recuperar. É muito difícil. É muito difícil. É bom quando dá certo. É horrível quando dá errado. Tem que evitar o horrível. Tem que ser pouco. Quando fala também sobre compra de vacância, um pouco sobre essa estratégia,
a gente automaticamente lembra do caso do Rio de Janeiro, né, que pegando aí com uma média, está sofrendo bastante ali, principalmente na parte dos escritórios. Como você enxerga essa situação? Ai, ai, terrível. Inclusive, até puxando, né? Tô mal de uma compra de vacância em Presidente Vargas e nesse exato momento, por enquanto, eu não estou comprando Pambi, que eu acho que é um prédio ali do lado, perto, inclusive, Rio de Janeiro. Ok. São dois prédios próximos, dois ativos na mesma situação. Por que comprado num e não no outro? Porque eu errei a conta no Presidente Vargas, mas na época que deu o preço na minha cabeça do Presidente Vargas, não estava o Pambi. O Pambi deu preço só agora. E agora eu tenho outra perspectiva sobre essa história do voltar. O voltar do Rio de Janeiro na minha cabeça, muito tempo atrás, eu errei a conta, foi, Rio de Janeiro é São Paulo 2 anos atrasado. São Paulo até que está voltando devagarzinho, ok. Só que Rio de Janeiro, fazendo a conta município inteiro, ela não é mais São Paulo mais 2. Ela está. As contas eram absurdas, mas você pode encontrar pedaços do Rio de Janeiro que é São Paulo mais 8, até mais que isso, até mais que década. A situação do Rio de Janeiro tem enorme vacância e faz com que os aluguéis não subam, elas andem de lado, caiam, enfim, para que melhore a situação no Rio de Janeiro para o locador, é preciso absorção líquida e baixe a vacância para 10%, e só isso leva anos, anos e anos. Depois ainda precisa de uma absorção líquida que dê conta dos prédios, dos poucos prédios, mas que tem prédios sendo construídos e entregues no Rio de Janeiro, que também leva mais anos, anos e anos. Foi Copa, foi Olimpíada, foi boom imobiliário, foi, mas é uma coisa, é por isso que é interessante olhar para esse relatório de consultoria, não olhar para a notícia que sai desse relatório de consultoria do seguinte: você pega o estoque é a quantidade de imóveis, pega o estoque vazio, tem 100 mil metros quadrados vazios, estou chutando, tá? Não sei qual o valor, e ele está ocupando 10 mil metros quadrados lá no gráfico. Minha absorção líquida foi 10 mil metros, meu estoque vazio é 100 mil, vai ter 5. Aí você faz a conta, leva 10 unidades de tempo para zerar esse estoque. Só que daí você olha a unidade de tempo é trimestre, leva 10 trimestres, leva 2 anos, lá vai pedrada. Nesses 2 anos lá vai pedrada tem algumas entregas de imóveis, você tem que fatorar a entrega do imóvel, daí a conta vai dando anos, e cada ano que essa conta dá, você fatora um pouquinho de entrega, vai dando mais anos ainda. Então a situação do Rio de Janeiro para a locação de imóveis, ela é terrível. Tem saleta, tem prédio comercial, tem coisas na iminência de construir, na iminência de entregar, que elas também vão dificultar essa questão, né? Elas vão aumentar o estoque. E mesmo uma absorção líquida forte demora para consumir o estoque que já existe e o estoque meio que na iminência, mais o que está sendo meio construído nesse meio tempo. Rio de Janeiro é uma situação complicadíssima. O estado está quebrado, violência, roubo de carga, né, está tirando empresas de lá. Todas as coisas que ainda pioram essa situação, que de se olhar para o número ela já é gravíssima, mas acrescenta o contexto social, não melhora. Então, assim, você já tinha falado antes que olhar com uma cidade como um todo é, às vezes, um pouco complicado, né? Porque o Rio de Janeiro também é grande, tem várias regiões. Mas, então, você acredita que, assim, pegando uma média, você acha que valeria a pena arriscar numa possível melhora do Rio de Janeiro? Cara, Rio de Janeiro tá tão longe a recuperação dele, tipo, tão longe mesmo, eu acho que só vale compra de vacância lá com a visão patrimonialista. Estou comprando tipo fundo de pensão. Eu tenho um imóvel aqui, que é o terreno mais a construção dele, X mil reais por metro quadrado, e eu olho pela regra de 3, esse fundo imobiliário está menos que esse valor, X mil metros quadrados, no mercado secundário. Eu vou comprar a cota do fundo, porque é mais barato a cota do fundo do que construir o prédio de novo. Nessa visão,
dá para ir. Na visão de quase todo mundo, que é comprar no imediato de voltar, não está nem perto disso. Nem perto mesmo. Região a região, ok. Não dá para generalizar. Mas tem região que é mais 5 anos, tem região que é mais 15 anos. Você fala, você olha para a conta e você não acredita no número. Mas é a resposta que o número dá. É muito estranho em Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro para recuperar já está se arrastando há muito tempo. Não, pelos números, não está com cara que vai tão cedo recuperar, não. Então, a compra de vacância típica, de recuperar em cima, não está nem perto de disparar no Rio de Janeiro. De novo, tem vários imóveis no Rio de Janeiro, eu só tenho um comprado assim, compra de vacância. Os de São Paulo já me desfiz todo, já cumpri o ciclo todo. O do Rio de Janeiro, eu comprei num ponto errado, ok, mas ainda assim, estou sofrendo com ele porque ele não está nem perto, ou seja, já estou há anos e estou sofrendo. E agora? Poxa, a segunda parte da conta vai recuperar na iminência? Não tá com cara, não. Iminência mesmo, tá? Nós estamos falando aqui de comprar perto da vacância em 10%. Quais bairros do Rio de Janeiro estão com vacância perto de 10%? Não, quase nenhum. Realmente está numa situação complicada, né? A gente olha no horizonte e não vê a luz no fim do túnel, digamos assim. Se achar a luz do fim do túnel, ainda é um trem, né? Vindo em cima de você. André, resumindo aí um pouco sobre tudo que a gente falou sobre dessa estratégia de compra de vacância, que dica você daria para o investidor que está pensando em fazer esse tipo de estratégia, ou já tem aqui um pouco de fundo imobiliário e quer apimentar um pouco a carteira? Bom, pouco e estudar. Não é PVP, não é porque caiu. De novo, comprar barato é metade da conta. Esse valor, se recuperar na iminência, é outra metade. Essa primeira parte é fácil. A segunda parte exige parar e ler relatório de consultoria imobiliária. Eu vou ser um pouco sacal e dizer o seguinte: comece olhando o relatório da consultoria imobiliária para descobrir bairros na iminência de voltar. Depois você se preocupa em descobrir imóveis perto. Você pode, eu já estou até ouvindo as reclamações. Não, mas tem muito menos fundo imobiliário. É mais fácil olhar o fundo depois o relatório. É fácil, mas te deixa com a mentalidade esquisita isso, porque você já começa querendo fazer a operação, então o julgamento é um pouquinho afetado. Olhar para as regiões é muito mais educativo do que olhar para os fundos primeiro. Então, começar pela parte difícil, que é o tal de relatório da consultoria especializada. Pouco, não olhe métrica fácil, relatório de consultoria especializada. Tá certo, então, André. Queria agradecer novamente aí você ter aceitado a entrevista. Eu tenho certeza que muita gente vai aprender bastante aí falando sobre essa estratégia. Eu, por exemplo, aprendi muita coisa também. Deixar o espaço aí para as suas considerações finais. Bom, pessoal, fundo imobiliário é divertido, é de onde eu tiro o grosso da minha renda hoje. É legal falar de uma coisa que pouco se faz, e pouco se faz mesmo, tá? A gente fala, é uma coisa tão complicada que a gente fala muito. Não peguem esse falar muito como sendo principal. Não, a gente fala muito porque é chato, complicado. É pouquinho mesmo. A operação típica de fundo imobiliário, né, comprar para manter, comprar e carregar, é, às vezes, muito mais, sem custo-benefício melhor. E não à toa, inclusive, né, que eu gosto tanto dessa área. É tão impressionante quando a gente pode complicar. Mas é tão impressionante como ela funciona sem complicar quase nada, só mantendo a coisa simples. Nessa história toda, dessa conversa aqui, é legal pensar na complicação, mas vamos operacionalizar o simples a maior parte do tempo. Tá certo, então, André. Muito obrigado novamente e uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Igualmente, tchau, tchau.